Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Media Expert, onde nós, alunos da FGV Comunicação, trazemos profissionais que são referências em sua área de atuação. E hoje estamos aqui com Paulo Paulino, diretor regional da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação. Paulo, bem-vindo, obrigada por aceitar o convite, é um prazer ter você aqui com a gente. Se quiser começar se apresentando, falando alguma coisa para o pessoal. Obrigado, Dara, pelo convite. Obrigado a toda a equipe aqui da escola, da FGV Comunicação. Sempre um prazer estar aqui com vocês e bater um papo sobre essa área aí da comunicação corporativa. Bom, e aí, para me apresentando, então, eu sou Paulo Paulino, sou jornalista, é a minha formação, sou diretor regional da Abracom, sou também sócio-diretor da Dona Comunicação, que é uma agência de comunicação corporativa. Enfim, de vez em quando também dou aula, atuo como professor e sempre nesse caminho aí de ajudar a fomentar esse mercado da comunicação corporativa. Muito legal. Paulo, para começar, eu queria saber qual é o papel da Abracom no ecossistema de comunicação no Brasil. Tá. Bom, a Abracom é uma associação que foi criada ali nos anos 2000, exatamente para representar as agências de comunicação, as agências que desenvolvem trabalhos voltados à comunicação corporativa, à comunicação de marca, gestão de imagem e reputação. E o nosso papel é apoiar essas empresas, essas agências, no aprimoramento das melhores práticas de mercado, trazer levantamentos, dados que apoiem essas empresas nas suas tomadas de decisão, que deem também, gerem um panorama sobre esse mercado no Brasil. Então, hoje, por exemplo, esse mercado ano passado, representou 5 bilhões de faturamento. Então, é um mercado grande, é um mercado que emprega hoje, só nas agências, mais de 20 mil profissionais. Então, é bastante representativo e a Abracom surge, então, e atua para integrar, consolidar esse mercado de agências. Então, qual é o maior desafio para as empresas brasileiras na hora de construir uma reputação de forma sólida e, mais importante, de forma autêntica? Tá. Bom, eu acho que a gente tem dois caminhos, dois desafios principais. O primeiro desafio é um desafio externo. A gente hoje vive num contexto social, político, econômico, que é muito complexo, Uhum. né? A sociedade está mais ativa, ela está mais exigente, ela está cobrando mais responsabilidade das marcas. Diversas pesquisas já mostram que a sociedade espera que as empresas liderem, conduzam as transformações sociais. Então, a responsabilidade sobre as marcas aumentou muito nas últimas décadas. E atuar dentro desse contexto é um desafio, né? E é preciso ter um cuidado ainda maior para construir e manter a reputação, porque construção de reputação demora muito tempo, né? É preciso um trabalho consistente e de bastante tempo. E perder reputação é muito rápido, né? Em poucas horas você pode arruinar um trabalho de toda uma vida dessa marca. Então tem esse desafio, que é o desafio externo do contexto sociopolítico, mas também tem um desafio interno da própria marca, entender esse cenário, né, no qual elas estão inseridas, e saber gerir de maneira estratégica essa comunicação, essa imagem que é gerada sobre essa marca nos seus públicos. A gente ainda enfrenta muita resistência, principalmente, né, em algumas empresas do board executivo, de entender que a comunicação é um ativo estratégico. Precisa sentar na mesa, precisa participar das tomadas de decisão. A comunicação não está ali só para fazer um post na rede social, Uhum. ou só para ser chamada quando surge uma crise. Pelo contrário, cada vez mais a comunicação precisa estar inserida no contexto e no processo da tomada de decisão, né? As coisas precisam nascer junto com a comunicação, né? A comunicação aporta análise de mercado, aporta as conversas que estão acontecendo na sociedade. A comunicação aporta visão estratégica, a comunicação aporta insights, e tudo isso, né, junto com as demais áreas da empresa, formam essa comunicação externa que a empresa desenvolve. Então,
são esses dois principais desafios. É um contexto externo e internamente a empresa também saber gerir e executar essas pontas da comunicação. Entendi. Então você diria que atualmente, por uma cobrança social mesmo, a gestão de crise em quesito de comunicação e reputação externas de uma empresa são um dos pilares mais importantes para o sucesso dela? A Elizabeth Correia, que é uma pesquisadora, Uhum. teórica de comunicação, ela chama tudo que é desenvolvido de serviços de comunicação de ecologia midiática. Essa ecologia midiática, ela se comunica e gera nos públicos-alvo dessa marca uma imagem, Uhum. né, uma visão. E isso, somado, gera a reputação dessa marca. Então, sim, hoje você ter uma boa reputação, fazer um bom gerenciamento da sua imagem, da sua reputação, significa valor de mercado, valor de marca. Significa que os seus públicos vão consumir mais os seus produtos ou serviços. Significa que os investimentos estarão mais facilitados para você, porque você é uma marca que tem um bom posicionamento de mercado, um bom valor de mercado. Então, hoje, para o crescimento, sustentação de uma marca, ter uma boa reputação é fundamental. Né? Então, sim, gerir bem a reputação hoje é um ativo vital para as empresas. Você consegue citar para a gente algum exemplo de uma campanha autêntica que você tenha visto de ESG recentemente? Então, vou destacar 2 cases interessantes e que, inclusive, vale a pena depois até as pessoas buscarem e se aprofundarem neles. O primeiro é o da marca de vestuário Patagônia. No Brasil ela não é muito conhecida, mas é uma marca muito grande e que recentemente a família que controla a marca anunciou a doação do lucro ou de parte do lucro da marca Uhum. para entidades que combatem o aquecimento global e trabalham em pró do clima. A gente está falando aí de cerca de 3 bilhões de dólares. Então, assim, é uma ação realmente efetiva e que claro que isso não foi essa decisão não foi tomada do nada, eles já têm um histórico de ações implementadas dentro da pauta ESG, principalmente dentro da governança corporativa e da sustentabilidade. E esse foi o último grande anúncio, a última grande ação que eles desenvolveram. Um segundo case que eu destaco também é o da marca Veja, de tênis. Aqui no Brasil era Vert, agora eles fizeram o rebrand para Uhum. Veja. Veja já era o nome da marca em outros países, mas aqui, por conta da marca de desinfetante, eles ainda não tinham implementado a marca global, mas já fizeram esse rebrand recentemente. Uhum. Bom, se você pesquisa e vai entender como essa marca nasceu, você consegue entender que essa marca já nasce dentro de ações preocupadas com sustentabilidade, com o social, em gerar renda e gerar renda de qualidade, ou seja, você gerar processos de qualidade de trabalho que respeitem as regras trabalhistas. E eles contam isso de uma maneira muito eficiente e detalhada. Sim. Então, é uma marca que é francesa, que optou por trazer a sua produção para o Brasil, exatamente porque o Brasil tem leis trabalhistas que protegem os colaboradores. O Brasil possui matéria-prima de qualidade e sustentável, então eles compram algodão de produtores locais da Bahia, eles têm um processo de borracha no norte que é sustentável, todos esses itens são usados, né, na fabricação dos tênis. Então, eles construíram todos os seus processos, tanto de produção quanto de gerenciamento, já partindo de um lugar de preocupação com o clima, com o meio ambiente, com o social, em geração de renda. Então, são cases muito interessantes que vale muito a pena se aprofundar e conhecer, não só do ponto de vista da comunicação, em como eles contam isso para os públicos externos, mas principalmente de como eles implementaram essas ações. É muito interessante mesmo, com certeza bastante gente vai pesquisar sobre isso depois. E aproveitando que a gente está falando sobre reputação das marcas, eu queria saber, você acha que é possível a gente quantificar a reputação da marca no valor financeiro? O valor de uma marca hoje, ele é calculado
pelos seus ativos tangíveis e intangíveis. Então, os ativos tangíveis é tudo aquilo que a gente consegue, né, que é concreto. Então, a tecnologia daquela empresa, né, os produtos daquela empresa, né, os próprios processos, os profissionais daquela empresa, tudo isso são ativos tangíveis. Uhum. E também o ativo intangível. É aí que a reputação entra, né? A reputação, a gente não consegue pegar a reputação, né? É uma percepção, né? A gente pesquisa o sentimento das pessoas em relação àquela marca. E isso é um valor intangível. É sabido que para você fazer os valores de marca, a reputação ela conta muito. Existem hoje no mercado algumas instituições que promovem alguns rankings de reputação corporativa, Uhum. né? Então essas instituições elas fazem diversas medições junto aos públicos-alvo das marcas, junto aos stakeholders, e elas pesquisam qual é a visão, a percepção desses stakeholders em relação à governança corporativa de uma marca, a responsabilidade social dessa marca, ou as ações em torno da agenda ESG, a qualidade dos produtos. Enfim, essas instituições pesquisam diversas frentes, né, de atuação da marca e, a partir dessas diferentes visões, montam esses rankings de reputação corporativa. Hoje, no Brasil, em um dos últimos rankings divulgados, a Natura aparece como a empresa com a melhor reputação. Então, e é muito fácil até a gente entender isso, porque acho que todo mundo já teve algum contato com algum processo da Natura, seja de sustentabilidade, de governança corporativa. Então, é uma marca que, na sua história, construiu um legado e uma reputação muito consolidada. Se a gente pega o exemplo da Apple, a Apple é uma empresa que vale trilhões de dólares. Também um valor que vem muito do que é intangível, que é da marca, do Uhum. valor dessa marca, que nasce ali a partir do desenvolvimento dos seus produtos, da qualidade desses produtos, do seu design, que é muito inovador, do seu ecossistema de soluções que a Apple oferece, né? Diversos serviços e serviços de qualidade. Então, isso aumenta o valor de uma marca no mercado. Então, é por aí que o mercado consegue identificar quais empresas valem mais ou valem menos no mercado. E quais sinais de alerta que você acha que mostram a reputação de uma marca antes dos números serem afetados? Os números, normalmente, eles são impactados posteriormente, quando a empresa ou a marca sofre algum impacto negativo na sua reputação. Marcas que contam com estruturas de comunicação, profissionais que estão ali no dia a dia acompanhando a reputação dessa marca, essas empresas conseguem identificar rapidamente quando nasce alguma conversa que potencialmente pode arranhar a imagem daquela marca ou gerar algum problema Uhum. mais significativo para aquelas marcas. E aí essas estruturas de comunicação atuam, entram em campo para tentar resolver ou mitigar o problema. Caso isso não seja possível e a marca sofra ali um dano por conta de uma decisão mal tomada, por conta de uma ação que saiu do controle, por conta de, né, qualquer fato que aconteça que coloque a reputação dessa marca em xeque, eh, isso impacta como as pessoas vão enxergar aquela marca dali em diante. E aí isso pode se reverter, por exemplo, em campanhas de boicote, como a gente de vez em quando vê por aí, né? Campanhas que nascem principalmente nas redes Uhum. sociais. As pessoas param de consumir esses produtos ou repensam o consumo dos produtos ou dos serviços dessas marcas. E isso é um ataque direto aos números, né, dessa marca, né? Essa marca vai vender menos. Essa marca, se ela tiver algum processo de, por exemplo, de aquisição, de fusão, isso vai ser interrompido ou isso vai ser suspenso temporariamente até que a situação de crise se resolva. Então, os números eles vêm numa esteira
que a gente começa a identificar o problema já ali na origem, né? Um problema com o produto, ou alguém que teve uma questão que não foi resolvida e começa a vincular, a divulgar, a disseminar essa visão negativa em torno da marca, e aí isso tem um potencial de crescimento, o que posteriormente vai impactar com certeza o resultado de negócio dessa marca. Com certeza. Então, quais métricas podem ser utilizadas para a gente avaliar a reputação de uma marca? Hoje as marcas contam com um ferramental extenso para fazer mensuração, né, Uhum, da percepção de stakeholders e de reputação de marca. Nós temos as métricas que são mais quantitativas, então são os números que a gente consegue apurar, né? Número de alcance, de engajamento nas redes sociais, número de inserção em mídia espontânea, por exemplo. Então são métricas mais quantitativas. E temos as métricas qualitativas, que é a junção e a análise de todas essas métricas somadas. E aí a gente consegue entender como que essa marca, como que as conversas relacionadas a essa marca ou sobre as temáticas dessa marca estão acontecendo dentro dos públicos, né? Então a gente tem uma série de ferramentas que nos apoiam para fazer tanto o quantitativo quanto o qualitativo, e eu acho que aqui a gente está inserido dentro de um curso de comunicação digital, traz ainda mais a relevância dos dados para fazer esse acompanhamento. com certeza. Hoje não se faz comunicação sem análise de dados, né? A construção de uma estratégia nasce dos dados e a continuidade ou não dessa estratégia, ela depende da análise do resultado que vem a partir dos dados gerados, né? Então, hoje não se faz comunicação sem dados. E a gente tem diversas métricas, diversas formas de acompanhar. Agora, é importante também a gente entender que qualquer análise sobre reputação de uma marca, ela precisa ser uma análise crítica que venha de profissionais que sejam estratégicos, porque os números sozinhos não dizem muita coisa. Uma marca que tem um número de citações nas redes sociais, por exemplo, maior do que a sua concorrente, não necessariamente quer dizer que ela está sendo positivamente falada. Pelo contrário, Sim. ela pode estar sendo citada negativamente, enquanto o concorrente, que tem um número muito menor de citação, está sendo falado de forma positiva. Então, a reputação desse concorrente vai ser muito melhor do que a da sua marca. Então, o número sozinho ou os números atomizados, eles não nos geram análises fidedignas em relação ao que está acontecendo em torno daquela marca. A gente precisa juntar todas essas informações e ser críticos e analíticos o suficiente para fazer boas leituras do que está acontecendo na sociedade e no que está se falando sobre aquela marca. Ao longo do bate-papo, a gente percebe que a reputação ela é realmente algo muito importante para as empresas hoje em dia. Mas a gente sabe que muitas delas ainda só se preocupam com a reputação quando elas enfrentam uma crise. Por isso, eu queria perguntar que mensagem você deixaria para quem ainda não entendeu o valor de investir em reputação antes que algo dê errado? Como a gente conversou, Uhum. toda marca tem um valor intangível. Esse valor intangível é o que as pessoas pensam sobre essa marca. Mesmo que você não se preocupe com isso, a sua marca tem um valor intangível. Sabendo disso, é melhor que você controle a narrativa sobre a sua marca. É melhor que você construa o terreno para que a sua marca, para que as pessoas possam conversar sobre a sua marca a partir daquilo que você quer de maneira mais estratégica. O ideal é que você controle a narrativa sobre a sua marca, que você paute positivamente essas conversas que vão acontecer sobre a sua marca, independente de você dar atenção a isso ou não. Né? Então, se preocupar hoje com a reputação, com o valor da sua marca, é cuidar também da sobrevivência dessa marca, do crescimento dessa marca, e também significa você gerar mais lucro para sua marca, você aumentar o valor de mercado da sua marca, né? Você gerar mais benefícios financeiros para sua marca. Então, não olhar para a reputação hoje é um erro assim, que muitas empresas cometem, e elas precisam entender que os profissionais de comunicação são as pessoas
capacitadas e indicadas para fazer isso. Então, estruturas robustas de comunicação, parceiros, né, realmente especializados em comunicação para fazer esse trabalho e trazer essas pessoas cada vez mais para próximo das tomadas de decisão. Isso é fundamental para que a marca não não esbarre com uma crise do nada, né? Ou para que ela diminua os riscos dessa crise acontecer em algum momento. Entendi. Muito bom o conselho. E foi isso, Paulo. Essas foram nossas perguntas. Queria saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar. Queria agradecer também pela sua presença aqui, é muito importante pra gente. Agrega muito para nós, alunos, ouvir palavras de alguém tão experiente no mercado. E é isso. Não, acho que eu fecho só dizendo que é ótimo estar aqui com vocês. Acho que, como eu comentei, né, esse curso de comunicação digital da FGV é um curso que responde muito às necessidades do mercado de comunicação corporativa. Acho que as habilidades que vocês estão desenvolvendo aqui são habilidades que o mercado precisa cada vez mais. É um mercado em ascensão, né? Como eu comentei, a comunicação corporativa emprega hoje mais de 20 mil profissionais e tem demanda para novas e mais contratações, principalmente olhando para o desenvolvimento tecnológico que está acontecendo, né? Nós vamos precisar cada vez mais de profissionais com essas expertises que vocês estão trabalhando aqui, mas a gente sempre ressalta, trabalhem também o senso crítico, analítico, a parte estratégica de vocês, saibam usar a tecnologia a favor de uma construção, de um trabalho de comunicação realmente estratégico. Com certeza. Obrigada, Paulo, pelo seu tempo aqui. Foi muito boa a conversa. E foi isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Fiquem ligados no próximo Media Experts.